Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Na verdade, todo sábado, meio-dia, você já tem vídeos aí disponíveis para vocês, certo? Não se esqueça de deixar o joinha, comentar aí nos comentários, certo? Então, bora para as especificações do livro. O nome do livro é O Espírito Santo. O autor é Greg Allison e Andres, e um nome aqui, ó, Kostenberg. A altura do livro é de 23,5 centímetros, a largura é de 16,5, a espessura é de 3,3, são 594 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de capa dura. Editora Pronobis. O copyright dele é 2020 e vindo para o Brasil, primeira edição, 2023. Esse livro aqui, ele é um dos mais completos, falando aí de teologia para o povo de Deus sobre o Espírito Santo, certo? Quando lançou esse livro aqui, gente, eu tive uma dificuldade para achar, porque acabou rapidinho. Depois, para eles publicar de novo, demorou aí um pouquinho. Então, bora aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai ver aqui nesse livro. Uma instrutiva apresentação da pessoa e da obra do Espírito Santo a partir de firme fundamento bíblico, histórico e sistemático. Deixa eu tirar esse lacinho. O leitor tem em mãos um diligente estudo sobre um método bíblico teológico, através do qual as referências ao Espírito de Deus foram rastreadas, livros por livro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com o objetivo de conectá-las. Desta forma, a contribuição de cada autor bíblico para uma teologia bíblica do Espírito Santo é considerada e respeitada, ao mesmo tempo em que se dá atenção ao desdobramento gradual da revelação bíblica sobre a terceira pessoa da Trindade em todo o cânon das Escrituras. O propósito deste livro é fornecer uma apresentação teologicamente equilibrada do ensino bíblico sobre o Espírito Santo, que possa servir como uma base confiável para o tratamento histórico teológico e sistemático teológico. A pneumatologia foi, por muito tempo, um campo negligenciado na teologia sistemática, mas agora tem sido alvo de uma profunda e inspiradora reflexão com implicações práticas na vida cristã. E aqui vai falar assim, olha, Graham A. Colley, reitor e vice-presidente sênior de educação e professor de teologia bíblica e sistemática da Trinity Evangelical Divinity School, resume essa obra com extrema precisão. Este é um livro muito importante. Kostenberg e Allison se unem para apresentar ao leitor um tratamento bíblico e teológico da doutrina do Espírito Santo. Eles o fazem com grande naturalidade. É bem elaborado, biblicamente fundamentado, teologicamente perspectivo e aplicado de forma relevante. O mais importante, porém, este é um livro que serve à igreja. E aqui vai estar mostrando, falando sobre a formação acadêmica de cada um deles, tá bom? Separei algumas coisinhas aqui que eu acho interessante a gente ver. Lembrando, este livro aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembrando, né? Nem mostrei pra vocês. Ele tem um marca... Um negocinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Calma aí. Ele tem esse negocinho aqui, tá vendo? Eu esqueci o nome disso, gente. Misericórdia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gastei nele 134 reais, comprei no Mercado Livre, porque eu não achei na época, né, mais na livraria El Shaddai, que é onde eu sempre compro, ou Ebenezer, certo? Olha, o Espírito Santo, aqui, separei aqui bonitinho, a ficha catalográfica, tá? A parte do sumário, olha, parte 1 vai falar sobre a teologia bíblica e a parte 2, teologia sistemática, tá?
Aí aqui, ó, na teologia bíblica, a gente vai encontrar a introdução à teologia bíblica do Espírito Santo, depois o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Pentateuco, o Espírito Santo nos livros históricos e da sabedoria, o Espírito Santo nos livros proféticos, a contribuição do Antigo Testamento para uma teologia bíblica do Espírito Santo, o Espírito Santo no Novo Testamento e nos Evangelhos, o Espírito Santo em Atos, o Espírito Santo em Paulo, o Espírito Santo nas Epístolas Gerais e no Apocalipse, depois a contribuição do Novo Testamento para uma teologia bíblica do Espírito Santo, uma síntese bíblico-teológica do Espírito Santo nas Escrituras e depois apêndice referências ao Espírito Santo nas Escrituras. Na parte 2, a gente vai ver aqui sobre a teologia sistemática, sendo que a primeira é a introdução, metodologia, temas centrais e primícias de uma teologia sistemática do Espírito Santo, depois a divindade e a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo e a Santíssima Trindade, revelação trinitárias, depois o Espírito Santo e a Santíssima Trindade, processão trinitárias e missões, depois o Espírito Santo, a criação e a providência, o Espírito Santo e as Escrituras, o Espírito Santo e os seres angélicos, o Espírito Santo e os seres humanos e o pecado, o Espírito Santo e Cristo, o Espírito Santo e a salvação, o Espírito Santo e a igreja, o Espírito Santo e o futuro, questões contemporâneas sobre a pneumatologia e depois a conclusão, depois referências, índice onomástico, índice de assuntos e índice de referências bíblicas. Aqui tem um esboço, né, detalhado do conteúdo, o que a gente vai encontrar aqui no esboço. Tudo separadinho, fazendo aí a parte do índice, certo? De cada tema aqui, tá? Então, tá bem explicadinho aqui. E aqui, introdução à série, certo? Tô vendo aqui para vocês verem bem detalhado. As tabelas, o que a gente vai encontrar aqui nas tabelas, tá? E aí, por fim, a gente entra aqui na apresentação. Eu, Andras, ainda me lembro vividamente da época em que, como recém-converso, decidi que deveria ser batizado. E aí ele conta um pouquinho sobre a apresentação dele e tal. Tá? Aí aqui, parte 1, então, teologia bíblica. E aí a gente já entra aqui, olha. A introdução à teologia bíblica do Espírito Santo, o estudo das referências ao Espírito Santo nas Escrituras é um empreendimento fascinante. Isso é verdade, especialmente se tal estudo for abordado por meio de um método bíblico-teológico, rastreando as referências ao Espírito de Deus, livro por livro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, com o objetivo de conectar os pontos entre as referências. Dessa forma, a contribuição de cada autor bíblico para uma teologia bíblica do Espírito Santo é considerada e respeitada, ao mesmo tempo que se dá atenção ao desdobramento gradual da revelação escriturística sobre o Espírito Santo em todo o cano das Escrituras. Embora existam numerosos estudos sobre o Espírito Santo em ambos os testamentos e em autores bíblicos individuais, além de vários tratamentos bíblicos teológicos, embora a maioria sejam coleções de vários autores, não é frequentemente encontrar estudos que investiguem com uma metodologia bíblico-teológica consistente e coerente de todas as referências bíblicas ao Espírito Santo. Um caso em questão é o volume útil Uma Teologia Bíblica do Espírito Santo, em que os colaboradores utilizam diferentes metodologias e, em alguns casos, adotam uma abordagem tópica. E aí vai indo, olha só. E a gente já entra aqui na questão 2, o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Pentateuco. Antigo Testamento, enquanto o termo Espírito Santo é extremamente raro no Antigo Testamento, há aproximadamente 100 referências ao Espírito de Deus no Antigo Testamento e de cerca de 400 ocorrências do termo hebraico ruach, que além de o Espírito, também pode significar vento ou sopro. Às vezes é um
Desafio distinguir entre o Espírito de Deus e o espírito humano em alguns textos, especialmente porque muitas das vezes há uma conexão entre Deus como Criador e o espírito humano. Apesar dessa conexão, as passagens discutidas no texto a seguir. Além disso, com observado na discussão a seguir as referências do Antigo Testamento a Ruach, geralmente são melhor traduzidas como Espírito de Deus, para transmitir a unidade entre Yahvé e Ruach. Além disso, os intérpretes discutem uma variedade de questões teológicas relacionadas à presença, obra do Espírito na vida do crente no Antigo Testamento. E aqui vai falar Pentateuco. Aqui tem algumas notas de rodapé que você vai encontrar, se aprofundar mais no livro, da onde foi tirado essas informações e tal, certo? Aqui tem aqui um quadro, né, olha, referente ao Espírito Santo, Espírito de Deus, tá? Na parte 3, que eu vou mostrar aqui para você, é o Espírito Santo nos livros históricos e de sabedoria. Livros históricos, ó. Para nossos objetivos, definiremos os livros históricos com a inclusão de José, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Curiosamente, os escritores do Novo Testamento não citam nenhuma das referências ao Espírito Santo nos livros históricos. Deve-se ter em mente que, metodologicamente, as referências do Espírito Santo no Antigo Testamento, incluindo os livros históricos, devem ser entendidos no início em seus próprios termos, e o anacronismo, ler informações posterior no Novo Testamento e no texto do Antigo Testamento, deve ser evitado. Aqui, além disso, muitos casos de Ruach no Antigo Testamento pertencem ao espírito humano ou ao vento ou respiração. Um possível ponto de partida são os locais em que Ruach é usado em conjunto de Yahvé, ou Elohim. Também são de interesse os casos em que se anexa um pronome que liga o espírito a Deus, embora, sem dúvida, o processo de determinação de referência ao espírito no Antigo Testamento seja mais complexo do que isso, e o contexto narrativo mais amplo deve ser levado em consideração ao fazer uma determinação final quanto referente de uma data instância de Ruach, o ser Espírito de Deus. E aí vai indo, olha. Vai falar mais um pouco ainda no livro de Josué e Juízes, de Samuel, tá bom? Agora aqui, olha, o Espírito Santo nos livros proféticos. O Espírito é mencionado com referência nos livros proféticos, particularmente em Isaías, Ezequiel e Zacarias. Nos profetas maiores, Isaías mostra a atividade do Espírito relacionado ao ramo messiânico de Jessé, o Messias davídico, bem como através do servo de Yahvé. O Espírito também é mencionado em conjunto com a restauração da ordem criada por Deus no fim dos tempos, após o novo êxodo. Aqui tá as referências bíblicas que eu pulei aqui, mas não é interessante pular, tem que ler, tá? Porque para eles ter feito um livro desse, tudo foi baseado na Bíblia. Sem a Bíblia, nenhum desses textos, nenhum dos livros que nós temos hoje não seria criado, certo? Não seria feito. Enquanto Jeremias apresenta poucas, de fato apresenta alguma referência ao Espírito de Deus, Ezequiel contém várias passagens significativas sobre o Espírito. A mais notável é a referência à futura entrega de Deus em um novo coração, um novo espírito, o seu povo, né? Além disso, mostra-se que o Espírito está trabalhando na restauração de Israel do exílio. E aí vai indo, certo? Deixa eu ir mais aqui, ó, só para vocês. Profetas maiores, falar onde está falando bastante sobre o Espírito de Deus nesses livros, tá bom? Aqui a contribuição do Antigo Testamento para uma teologia bíblica do Espírito Santo, tá? Não é muito. O Espírito Santo no Antigo Testamento e nos Evangelhos, no Novo Testamento. E aí vai estar falando que é onde a gente vai mais encontrar, tá bom? Ó, livros sinóticos, Mateus. Esse daqui é o livro, tá, gente? É o livro mesmo.
onde você vai aí se debruçar, resumo de tudo aquilo que teve e tal, tá certo? Deixa eu ver quantos minutos já se passaram, 15 minutos já. Então, ó, tudo isso aqui só no Novo Testamento, tá? Então, pra você ver como que tem coisas aqui, ó, tá? Ó, o Espírito Santo na salvação. Tem muita coisa aqui, ó. A divindade e a personalidade do Espírito Santo. Cadê? Aqui, ó. O Espírito Santo nas epístolas gerais e no Apocalipse. Tá bom? Depois a gente entra aqui já na conclusão. Esta obra sobre pneumatologia desenvolveu na primeira metade uma teologia bíblica do Espírito Santo e na segunda metade uma teologia sistemática, com alguma atenção à teologia histórica e do Espírito Santo. Aquele que inspirou os escritores bíblicos revelou progressivamente sua pessoa, presença, poder, obra, missão. Esse desenvolvimento é traçado canonicamente através do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros de sabedoria, dos livros proféticos, evangelhos, atos, epístolas paulinas, das epístolas gerais e do Apocalipse, como a terceira pessoa, divindade, em relação a intratrinitárias com o Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí vai indo, tá, gente? Indo mais adiante, a gente já vê o índice aqui, onomástico, e depois a gente já entra aqui para o índice de referências bíblicas, e aí já termina mais um review do canal. É isso mesmo, gente. O que vocês acharam desse livro rico? Eu li um pouquinho, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu aconselho muito aí a compra deste livro, que este livro aí tem muito, muito mesmo a nos ensinar. Deus usa pessoas assim, com conhecimento. É claro que a pessoa buscou também, né, o conhecimento para fazer aí um livro aí de mais de 500 páginas, certo? E aí nos dá esse presentão, 594 páginas, nos deu esse presentão aqui, só falando sobre o Espírito Santo. Vocês gostaram do vídeo, gente? Se você gostou, já deixa seu joinha aí. Que mais? Comente aí nos comentários o que você achou dessa obra. Vale a pena? Você tem esse comentário? Esse livro, se você não tem, eu já te aconselho fortemente a ter esse livro, certo, meus queridos? Então é isso. Deus abençoe a todos. Se você ainda não viu, os últimos vídeos foi desse daqui, Teologia Elementar. E esse daqui, olha, se você não viu, já recomendo você dar uma olhadinha lá, que esse daqui eu fiz até uma live de 50 minutos só falando sobre esse livro aqui. Eu tô tentando baixar o coisa, não sei se já vai estar disponível aí pra vocês, porque como eu deixei em paisagem, então o livro, o vídeo, você consegue só ver em paisagem, assim, você não consegue ver em modo retrato. Tá certo, meus queridos? Então é isso. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal, ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, que tem aqui todo sábado às 10, a meio-dia, certo? Muito obrigada a todos e tchau!